Olá! A vida das pessoas é cheia de repetições. Alguns desses padrões repetitivos são explicados pelo fato de a pessoa ter vivenciado uma experiência muito intensa no passado que continua a perturbá-la internamente. Nesta história, várias pessoas estão conectadas por um destino comum através de tal trauma. A morte de uma pessoa une para sempre dois parceiros de infortúnio que se culpam pelo ocorrido. Como se vê? Como um ángel que nunca vamos a conhecer. A escadaria rolante desce. Uma idosa em um vestido de casamento, segurando um caderno vermelho em suas mãos, está deitada nos degraus. Sua alma está prestes a deixar seu corpo. E o dia mais feliz de sua vida, seu casamento, passa diante de seus olhos. Naquele dia, tudo estava perfeito. O belo noivo, a limusine, o hotel luxuoso. Seu amado a levou nos braços até o elevador e a deixou sem fôlego com um beijo. As portas de outro elevador se abrem e de lá sai um rapaz com fones de ouvido. Carlos entra no apartamento, onde encontra seu irmão mais novo, Oliver. O rapaz anda ansiosamente pela sala. Ele parece assustado e tenta alertar sobre algo. Carlos ignora suas preocupações e diz que conseguiu dinheiro e que eles poderão sair do mundo do crime. Seus impasses com vícios e com a lei não levam a nada de bom. O irmão mais velho conseguiu pedir dinheiro emprestado da mãe para que eles pudessem começar uma nova vida. De repente, o detetive Molina aparece. Ele já havia interrogado Oliver, que confessou tudo. É por isso que o rapaz estava nervoso. Ele foi obrigado a atrair seu irmão para uma armadilha. O policial o chantageou e o ameaçou, exigindo que ambos se rendessem. Carlos fica indignado com a falta de um mandado de busca e dá um golpe no detetive, tirando a arma de sua mão. Os irmãos saem rapidamente do apartamento e correm escadaria abaixo. Eles ignoram as ordens de parar e Molina dispara um único tiro atrás deles. Contrariando todas as possibilidades, atravessando vários andares, a bala encontra seu alvo. Carlos agarra a perna e grita de dor. O policial fica chocado e recua, e de repente, os três ouvem um som ensurdecedor de uma explosão que abala o prédio. Oliver entra em pânico, tentando pedir ajuda para o irmão ferido. Ele amarra a perna com um torniquete para evitar que Carlos sangre e parte para cima de Molina. O detetive aponta a arma e exige que eles desçam para levá-los à delegacia. Mas a porta do primeiro andar está trancada e a escadaria continua descendo infinitamente. Que si estamos en el piso 1, faltan tantos pisos por bajar. Pinche edifício raro. Os números dos andares na parede também começam a se repetir e Molina continua descendo sozinho. Chocado, ele encontra os irmãos que deixou para trás 9 andares acima. Todas as saídas estão trancadas e o detetive acusa os criminosos de terem alterado sua consciência com alguma substância. Carlos associa esse estranho loop com a explosão que ouviram anteriormente. Ele continua sangrando, lembrando-se de quando ele e Oliver se perderam da mãe em um labirinto infantil, enquanto eles estavam conversando na entrada. Eles tentam limpar o ferimento com uma garrafa de água da máquina e remover a bala, mas seus esforços são em vão. Depois de 4 horas tentando sair e gritando por ajuda dentro do prédio, Carlos está piorando. O rapaz culpa o detetive por tudo, mas Molina tenta se justificar pelo disparo, dizendo que estava fora de si. Pensar en otras cosas, tu mente se va a otro lado y una energía como una fuerza que me agarró. Deja de mamar, le disparaste, cabrón. Oliver não aceita suas estranhas explicações e o policial se retira. Enquanto ele sobe a escadaria, uma carta em miniatura do Rei de Copas cai de seu bolso. Ele a rasga em vários pedaços e joga fora, e depois dá a Carlos um remédio que pode aliviar sua condição. O rapaz ferido adormece e Molina conta ao irmão mais novo que hoje é a boda de 15 anos de seu casamento. Suas 3 filhas e esposa estão esperando por ele para o jantar festivo. Oliver não se importa com isso e promete se vingar de Molina se seu irmão morrer. Eles continuam comendo os lanches da máquina e apenas esperam, tentando lidar com a estranha situação. Carlos acorda e sente que não está mais vivo. Nos braços de seu irmão, ele confessa que não aproveitou nenhum dia de sua vida passada, apenas esperando que algo novo acontecesse na próxima reviravolta do destino. Mas quando sua vida mudava, ele percebia que antes estava melhor. Ele só quer que seu irmão não repita seus erros e valorize o presente. Carlos morre acreditando que a escadaria infinita é apenas fruto de sua imaginação, mas Molina e Oliver ainda estão presos. O detetive de repente percebe que passaram 24 horas e os produtos da máquina de venda automática foram magicamente reabastecidos. Isso o leva novamente ao desespero, e Oliver aproveita o surto para pegar a arma. Ele aponta para o rosto do assassino de seu irmão e ameaça atirar. Si estamos soñando, no te va a pasar nada si te disparo, ¿verdad, güey? Lo estás pensando claro,
Eles ficam parados um de frente para o outro, sem ter ideia de como sair dali. Enquanto isso, em outro lugar, a garotinha Camila está aprendendo truques de cartas com seu padrasto, Roberto. Seu irmão mais velho, Daniel, fica irritado com as invocações mágicas e diz que a irmã ainda é muito pequena para entender truques complicados. Roberto lembra sobre a próxima viagem à praia e o garoto começa a arrumar suas coisas. Ele pega um conjunto de cartas em miniatura que herdou da avó e planeja levar seu hamster consigo. Roberto tenta, sem sucesso, dissuadi-lo. Ele se dá bem com a menina, mas o garoto ainda não o aceita. A mãe, Sandra, volta e lembra as crianças de pegarem a bombinha de Camila, já que a menina sofre de asma. Em seguida, ela fala ao telefone com o ex-marido, que os receberá em seu hotel no litoral. Roberto, llevas 5 años sobrio. Me vuelves a sacar eso y te juro que te mato, ¿sí? Roberto assume o volante e eles pegam a estrada, onde passarão as próximas horas. No caminho, o homem sente um estranho cheiro e tira um pedaço de bambu no bolso traseiro. Ele não entende de onde isso veio e joga-o na estrada. As crianças reclamam que a estrada parece infinitamente longa, embora ainda tenham 4 horas de viagem pela frente. Logo eles param para as crianças irem ao banheiro. O padrasto compra suco na loja de conveniência e oferece um gole a Camila. Embora ela seja alérgica a algumas frutas, ela experimenta a bebida. Em seguida, ela dá a bombinha a Roberto para guardar e corre para o banheiro. Ela confia no homem, embora o irmão insista que ele não é o pai deles. Sandra intervém rapidamente quando percebe que a bebida continha suco de limão e repreende Roberto por sua imprudência. Agora, a menina pode ter um ataque de asma. Depois de um tempo no carro, Camila começa a ficar sem ar. Sandra pede para parar o veículo e todos começam a procurar a bombinha de asma. Roberto lembra que está em seu bolso, mas acidentalmente a deixa cair no chão e pisa na bombinha, quebrando-a. Daniel também esqueceu de trazer uma de reserva, porque estava distraído com o telefonema do pai. Sandra exige que eles deem meia volta imediatamente para casa em busca do remédio. Assim que parte, ouvem um som de explosão ao longe. Meia hora depois, eles chegam a um posto de gasolina, onde não há ninguém, e a mãe simplesmente pega alguns comprimidos para a filha no balcão. No entanto, a condição dela está piorando, e Sandra, furiosa, continua a gritar com Roberto por sua negligência. Ele se justifica dizendo que não percebeu o que estava fazendo. Quando pisou na bombinha, foi como se tivesse perdido o controle do seu corpo. A mulher não dá ouvidos e o culpa por tudo. Tomás tenía razón, eres un pinche borracho de mierda, no sabes ni manejar. No hemos pasado por ninguna salida, Sandra. Roberto é o primeiro a perceber que a estrada os leva de volta ao mesmo posto de gasolina repetidamente. Ele pega um mapa de 1980 e Daniel grita que é inútil porque está desatualizado há 3 anos. Ele e a mãe não acreditam nas hipóteses de Roberto e o menino tenta ir sozinho buscar ajuda. O padrasto traz Daniel de volta, que está histérico em seus ombros, e a família convence o homem a dar meia volta e retornar. Eles fazem outra volta, mas não encontram nenhuma saída. O sol não parece querer se pôr, embora esteja quase anoitecendo. Na placa que passam novamente, Sandra entra em pânico e leva a filha para fora do carro. Ya casi llegamos, ya falta poquito. Nos perdió. Eu confiei nele. Camila empalidece e desmaia, enquanto Roberto tenta encontrar o local da explosão. A placa amaldiçoada volta a aparecer, e ele percebe que o único caminho que não tentaram é sair da estrada a pé. Ele diz a Sandra e Daniel que o esperem e segue para o campo. Mas a mulher não pode simplesmente ficar sentada enquanto sua filha está morrendo. Ela liga o carro, apesar dos apelos de Daniel. Desesperada, ela acelera e se esbofeteia para tentar acordar desse pesadelo. O filho pede que ela pare quando não consegue sentir o pulso da irmã. Ele tira Camila do carro nos braços, enquanto Sandra perde a sanidade e vai embora sem as crianças. Ela dá outra volta no circuito e quase os atropela em alta velocidade. Daniel fica esperando por Roberto perto da placa e logo vê o homem exausto implorando por água. Ele se ajoelha e diz que caíram numa armadilha e que ele também andou em círculos. Na outra armadilha, na escadaria, milhares de produtos e embalagens vazias da máquina de lanches estão empilhados. As paredes estão cobertas de fórmulas, palavras e desenhos. O tempo transcorrido desde o início do incidente já é de 35 anos. O idoso de cabelos grisalhos, Molina, come macarrão instantâneo com as mãos. Ele já não pode andar e arrastando-se escada acima em direção à máquina de venda automática. Tudo em seu andar é precário e ele vive entre o lixo. Pelo ex-detetive, passa correndo Oliver, também irreconhecível em relação à juventude. Mas o homem está em melhor estado, já que se exercita diariamente, improvisou um chuveiro usando garrafas de água
e um espelho feito de cortadores de unha. Ele mantém uma rigorosa rotina diária para manter a sanidade. Cada dia, não só a máquina é reabastecida, mas também a mochila de Carlos. O irmão mais novo reza a um altar com os pertences do falecido e, em seguida, organiza cuidadosamente o conteúdo da mochila em montes. O dinheiro não tem valor, mas as maçãs, o livro e o tocador de música ele usa constantemente para se ocupar. Depois, ele carrega Molina, ajudando-o a ir ao banheiro. Os prisioneiros da escadaria usam garrafas vazias para fazer isso. Em seguida, colocam sacos de papel na cabeça e rezam para o esqueleto de Carlos, que foi pendurado na parede. A arma também fica sobre a cabeça do morto. Os parceiros de infortúnio lembram-se diariamente de suas vidas passadas, pensando em quantos anos seus entes queridos teriam fora do loop. Agora é o ano de 2052. A filha mais nova de Molina faria 40 anos, mas ele perdeu toda a sua vida. No entanto, o velho também tenta dizer algo muito importante para Oliver. Todavía no me acuerdo lo que te quiero decir. Nunca me acuerdo. O homem não leva suas palavras a sério e se deita para dormir. Antes de adormecer, Molina repete infinitamente seu nome para não esquecê-lo, e Oliver fecha os olhos ao som dessa canção de ninar. A escada rolante leva a mulher idosa de vestido branco para baixo novamente. Um menino passa por ela e a mulher lhe entrega o hamster que segurava na mão. Em outro loop, que começou nos anos 80, o carro de Roberto está cheio de comida de posto e lixo. No chão, o homem riscou com giz 35 anos desde o início do incidente. Roberto fica bêbado e dirige na estrada, atropelando o lixo. Sandra está sentada no banco do passageiro e o homem a usa para suprir seus desejos. Ela está viva, mas olha para longe com o olhar vazio e não fala. Daniel vive em uma barraca afastada da estrada e cozinha sopa de cacto para si mesmo. Ele construiu sua moradia a partir de macacões de funcionários do posto, um dos quais está vestindo. Ele ainda cuida do hamster e faz caminhadas pelas montanhas. Com a música tocando em seu toca-fitas, o rapaz sobe ao topo, onde joga as bombinhas de Camila que aparecem em sua mochila todos os dias. Daniel arranja as cartas em miniatura, mostrando um truque que a irmã nunca conseguiu aprender. As paredes de sua barraca estão cobertas com inúmeros desenhos, que parecem ter sido feitos por uma criança. Roberto reabastece seus suprimentos no posto de gasolina e leva a esposa ao banheiro. Eles continuam pela interminável estrada e, de repente, o homem encontra o coelho de pelúcia de Camila. Era o brinquedo favorito dela, que ela sempre levava consigo. Roberto pega o coelho e o leva para a barraca de Daniel. O rapaz encontra o coelho e vê o padrasto na estrada. Até aquele momento, seu rosto estava escondido sob o cabelo comprido, mas agora se revela como o jovem detetive Molina, o mesmo que veio prender Oliver e Carlos. Roberto tem algo importante a dizer para ele. Pero no me acuerdo que... Así somos los viejos, Daniel. Así somos los viejos, Daniel. E de volta à escadaria, onde o velho se lembra de seu nome, Daniel, e com ele toda a sua vida passada. Ele chama Oliver e o acorda às 3 da manhã, mas o velho afirma que, se contar a verdade, morrerá imediatamente. Ele pede para ser levado até a parede onde sua família e as 3 filhas estão desenhadas. Molina, ou melhor, Daniel, começa a riscar os desenhos e grita que essas pessoas não existem. Por 35 anos, ele ansiava por uma vida que era uma mentira. Ele matou Carlos porque estava vivendo uma vida que não era a sua, perdendo-se sob o disfarce do detetive Molina. E na interminável estrada, Roberto descobre que Sandra deu seu último suspiro. Com Daniel, eles enterraram a mulher ao lado do corpo de sua filha. O padrasto toma a palavra e conta que Sandra ficou em silêncio por 20 anos, quando o filho decidiu viver separadamente da família. Ela perdeu completamente o sentido da vida e finalmente deixou o mundo que era um inferno para ela. De repente, Roberto agarra a cabeça e começa a gritar de dor. Morrendo, Roberto e Molina começam a explicar aos seus interlocutores como o incidente funciona. Ele sempre começa com a morte de uma pessoa próxima, e a morte de Camila não foi culpa de Daniel por ter esquecido sua bombinha. Fue mi culpa. Eso yo siempre lo supe. No sabes. Para evitar se tornar a causa do próximo incidente, é necessário escrever o próprio nome, porque ao descobrir a verdade, Roberto e Molina esqueceram imediatamente o passado. Logo depois, eles causaram sofrimento a outra pessoa, repetindo o que aconteceu com eles no passado. Os idosos preveem que, após a morte deles, a viatura e o elevador encerrarão seus ciclos atuais. Roberto costumava ser Ruben, que também ficou preso em uma armadilha na infância. Na época, ele foi para uma excursão escolar, mas ele e seu amigo não couberam na canoa.
Então, o instrutor os levou em uma balsa de bambu. O homem escorregou e caiu na água, acidentalmente atingindo o menino. O amigo de Ruben sofreu uma lesão na cabeça e morreu 3 dias após o incidente. Eles passaram 35 anos na água e antes de morrer, o instrutor contou como, quando criança, ele ficou preso em um trem que nunca parava. Ruben não escreveu seu nome e logo depois conseguiu alcançar a margem. Tudo o que ele tinha consigo de sua vida passada era um pedaço de bambu. Ele se sentou em uma caminhonete vermelha abandonada na estrada e foi até Daniel e sua mãe. Há 70 anos, ele vem repetindo a mesma coisa, perdendo todo o tempo de sua vida em 2 incidentes. Daniel não pode entrar na viatura e Oliver não pode entrar no elevador. Mas o mais importante é não esquecer seu próprio nome. Caso contrário, tudo se repetirá e uma nova tragédia será inevitável. No entanto, tudo o que acontece é uma realidade alternativa, que faz parte das vidas reais de Daniel, Ruben e Oliver. Eles são os mecanismos de suas vidas emocionais, movimentos internos que ocorrem profundamente em suas almas. O incidente acontece para que a energia seja transmitida ao mundo real. A produção e a transmissão dessa energia ocorrem através dos movimentos físicos e emocionais das pessoas presas na armadilha. O jovem prisioneiro da armadilha cria mais energia e, portanto, os jovens se sentem mais felizes. Os idosos produzem menos energia e, por isso, seu eu mais velho, na realidade, vive uma vida infeliz. Como último ato, Molina e Roberto entregam um pequeno caderno vermelho aos parceiros mais jovens, mas eles não escrevem nada lá, apenas enterram os idosos, antecipando a saída do loop. Daniel sai para a estrada, onde encontra uma viatura vazia esperando por ele. Ele puxa a maçaneta, mas se detém. O homem continua sua rotina por um dia, mas não consegue mais ficar sozinho neste mundo vazio. Ele pega o hamster e a bolsa e se aproxima do carro, mas assim que ele abre a porta, sua vida passada perde completamente o sentido e ele esquece seu próprio nome. Ele deixa as coisas caírem no chão, como lixo. Daniel pisa no acelerador e parte. No banco do passageiro estão o distintivo do detetive Molina, uma arma e acessórios para corte de cabelo. Também há um caderno vermelho contendo fotos de Oliver e Carlos, além de fórmulas descrevendo a trajetória de uma bala. O homem corta o cabelo e troca de roupa. Oliver também tenta resistir ao botão do elevador. Ele tem dificuldade em aceitar o que ouviu. Ele sobe e desce a escadaria, passando por emoções difíceis, e até coloca uma pistola em sua boca para não causar sofrimento aos próximos envolvidos no incidente. Mas no final, ele também desiste e entra no elevador que apareceu. Dentro dele está um uniforme de concierge e um crachá com o nome Carl. No caderno vermelho, há fotos dos recém-casados e um diagrama da anatomia de uma abelha, bem como um desenho de uma ampola de remédio quebrada. Ele se transforma em um funcionário de hotel e esquece seu passado. Na vida real, que aconteceu fora do incidente, Daniel e Camila chegam tranquilamente à praia. O garoto se apaixona, termina os estudos e se torna policial. Ele tem 3 filhas e é feliz. Mas sua mãe, Sandra e Roberto frequentemente brigam. Eles se separam e o homem se afunda no alcoolismo. Ele passa a vida afundando cada vez mais em sua depravação e morre solitário. Oliver e o irmão mais velho ferido são levados para a delegacia, após o que ele abandona o mundo do crime. Ele supera seu vício e conhece uma garota com quem forma uma família. Molina, que invadiu ilegalmente o apartamento dos irmãos e atirou em Carlos, é obrigado a soltá-los. Frustrado, ele retorna para casa, onde encontra sua esposa na cama com seu amante. Ele pega uma arma, aperta o gatilho e passa os próximos 35 anos na prisão. Ao ser libertado como um idoso debilitado, ele morre, caindo na rua. Em uma realidade alternativa, o elevador com Oliver, que se transformou em Carl, para no térreo do hotel. Nele entram os recém-casados, incapazes de conter sua paixão na presença do concierge. A moça pede ao marido que se contenha e inicia uma conversa com o funcionário, lendo o nome em seu crachá. Carl conta que é da Rússia. Piso 30, su equipaje, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Carl? 20 años. O noivo entrega a mochila e carrega a noiva nos braços. O concierge o segue, mas de repente joga a mochila no chão com um estrondo. Ele secretamente tira da manga uma pequena caixa com uma abelha dentro e a liberta. O homem se aproxima e pergunta por que Carl jogou seus pertences, e então a abelha o pica na mão. A moça corre para pegar o remédio na mochila, mas devido ao impacto, a ampola se quebrou. O homem é alérgico ao veneno da abelha e é preciso agir rapidamente. Um estrondo ensurdecedor é ouvido. Carl parece voltar em si
e, junto aos recém-casados, tenta sair do andar. Todas as portas estão trancadas e o corredor se transforma em um loop infinito, assim como aconteceu antes com a ferrovia, a estrada e a escadaria. 70 anos depois, a noiva moribunda está deitada nos degraus da infinita escada rolante. Este filme mexicano foi filmado durante um mês, 2 semanas na escadaria e 2 semanas na estrada. No início, a equipe de filmagem experimentou uma forte claustrofobia, pois tinham que ir ao set antes do amanhecer e sair quando já estava escurecendo. A segunda metade das filmagens foi realizada sob um sol escaldante, que se alterava com chuva, vento, mosquitos e outros desafios da natureza. O diretor Isaac Esban perguntava diariamente à sua equipe em qual dos incidentes eles prefeririam ficar presos. Inicialmente, todos responderam que prefeririam a estrada, mas no final das filmagens, a resposta mudou drasticamente. As cenas na escadaria foram filmadas em um prédio de 17 andares, recém-construído na Cidade do México. Ele estava quase vazio, e a maioria dos moradores nem sequer suspeitava que um filme estava sendo rodado em sua escadaria de emergência, já que sempre usavam o elevador. A equipe de filmagem imaginou o quão engraçado seria se alguém acidentalmente entrasse lá e descobrisse uma equipe inteira de 30 pessoas, com desenhos nas paredes e uma montanha de garrafas com dejetos humanos falsos. Isso acabou acontecendo, mas as pessoas que encontraram o cenário ficaram impressionadas e trouxeram seus conhecidos como se estivessem em um passeio pelo museu. No final das filmagens, eles imploraram para não remover todas aquelas obras de arte de sua escadaria. Aliás, o diretor decidiu vender as garrafas com os dejetos de Oliver e Molina como souvenirs na estreia do filme no festival nos Estados Unidos. Não sem dificuldades, eles conseguiram transportá-los de avião do México, mas os espectadores ficaram muito felizes e rapidamente compraram tal mercadoria repugnante. O romance Time Out of Joint, de Philip K. Dick, que Oliver lê, aparece no filme, já que o diretor é um grande fã da série Lost, cada episódio da qual também contém referências à literatura. Além disso, os personagens no próprio romance também se perdem entre várias realidades alternativas. Como fonte de inspiração, o diretor menciona o filme A Origem, de Nolan. O título do filme, como sempre, pode ser encontrado na descrição do vídeo. Enquanto isso, responda nos comentários: que eventos em sua vida se repetem de maneira estranha? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que histórias incríveis sejam lançadas o mais frequentemente possível.